E aí a gente vai de novo para a característica do reflexo do que seria a coerência doutrinária dentro da prática. Alguns colegas nossos, até durante o intervalo, né, estavam um pouco chocados até com o número, né? Nossa, 56% dos dirigentes espíritas não chegaram a ler integralmente todas as obras da chamada codificação, são as 5 obras, né, ditas fundamentais ou básicas. Essas obras, elas deveriam ter sido lidas e estudadas, né, porque não basta ler, nós temos que compreender. Mas é verdade, se nós fôssemos fazer um levantamento entre dirigentes, eu não tenho muita dúvida, claro que a gente teria que fazer essa verificação, que esses números variassem tanto conforme o grau de vivência que as pessoas possuíam ou possuem no Espiritismo. Mas um outro dado que é mais preocupante, não é nem... Esse é preocupante e justifica uma série de posicionamentos. Mas é justamente aquele outro que nós falamos sobre as características de prudência do dirigente espírita em aceitar novas informações ou novas ideias sem ter a devida análise crítica fundamentada em evidências, fatos ou em critérios que pudessem legitimar a sua aceitação. Quando fizemos a mesma questão, e eu vou repetir aqui, comentamos ontem, de uma maneira genérica, sem citar nomes de médiuns e autores espirituais, 80% falou, não, tem que analisar criticamente, porque merece e deve ser analisado, não pode ser aceito a priori. 80%, na média. Os outros 20%, ele já tem algum tipo de tendência à aceitação, sem ter necessariamente um critério válido para isso, baseado em informações que eles consideram válidas, mas não adotando algum critério específico. Quando nós inserimos o nome do médium e dos autores espirituais, a mesma questão deixou de ter 80%, e, surpreendentemente, 39% das pessoas aceitariam a priori informações contidas, desde que a fonte fosse este médium ou estes espíritos. É a mesma questão. O que significa isso? Que existe um componente afetivo muito grande na hora de nós validarmos uma informação, porque, como o Jader colocou muito bem, a história de vida de cada um é uma construção que a pessoa vem tendo, e até chegar no Espiritismo, boa parte dessas pessoas tiveram contato com uma literatura que, para ela, marcou a vida dela, que até ocasionou em entrar conhecer mais o Espiritismo. E é muito gratificante para a pessoa valorizar e reconhecer isso e homenagear aqueles que propuseram ou ofereceram isso para ela. O caminho, a trilha que a pessoa teve para conhecer o Espiritismo marcou profundamente essa pessoa. Por isso que é complicado trabalhar com questões afetivas quando nós vamos para o lado racional. Quando nós entramos na análise crítica e fria, e é o que Kardec fazia, ele não importava quem era o médium e quem era o espírito que assinava. No livro dos médiuns, tem lá, ele dedicou lá um espaço para as mensagens apócrifas, que ele não considerou válidas. E eram os mesmos médiuns que ele trabalhava para espíritos de alta envergadura espiritual. Alta envergadura espiritual. E ele recusava, porque não, esse daqui não é desse, não pode ser, isso daqui não tem as características. Ele tinha também, obviamente, o seu critério para fazer isso. Sujeito a críticas, mas ele tinha. Igualmente, nós vamos transportar agora essa nossa relação para a nossa comunidade espírita, para o grupo onde nós frequentamos. Se 39% dos dirigentes espíritas estão predispostos a aceitar a priori o que viria de André Luiz e Emmanuel, por exemplo, se nós fôssemos fazer isso nesse salão, a chance de isso repetir é bem grande. Tanto é que eu percebi, como alguns comentários ou reações, eu não tenho dúvida de cada 10 pessoas, em média, tá? De cada 10 pessoas,
4, no mínimo, se sentem desconfortáveis em fazer uma análise crítica de André Luiz e Emmanuel. E quando a gente fala fazer análise crítica, é o que o Alexandre, no trabalho dele, falou. E quando ele disse, não é para aceitar a priori, como também não é para refutar a priori. Só que quando a pessoa está envolvida emocionalmente, ela não consegue entender que existem outras opções. Na cabeça dela, ou você aceita, ou você rejeita. E é essa uma das dificuldades que nós temos para levar o assunto para reflexão. A pessoa não admite que se possa criticar e deve-se criticar o conteúdo de qualquer espírito, seja ele por qualquer médium que seja. Kardec fazia isso e recomendava que se fizesse em nome da fé raciocinada. Esse assunto, ele é para muita gente por causa do vínculo afetivo. Não tem como alguém assumir uma responsabilidade perante uma análise crítica, racional e lógica, se não se desvencilhar do seu apego a questões emocionais e quase que de idolatria para médiuns e espíritos. O argumento de autoridade não funciona em análise crítica. Esse é o grande desconforto que nós temos e que nós temos que ter a coragem de enfrentar e não deixar emocionalmente nos levarmos para esse tipo de situação. Podemos homenagear o médium que for, identificar as suas características, a sua maneira de ser, mas por si só não vai validar as informações que o comunicante, seja o espírito que for, também oferecer. É uma questão de não assumir argumento de autoridade. Esse não argumento de autoridade, ele é previsto na fé raciocinada. Senão nós estamos idolatrando. E aí vem, de novo, as dificuldades que nós temos de fazer com que pessoas que chegaram ao espiritismo, trazidas por um processo emocional, muitas vezes, para a ótica científica, que não faz com que nós tenhamos a fé cega. Então, esse ponto me parece bem pertinente trazermos aqui para reforçar aquilo que nós conversamos ontem, para não ter nenhuma dúvida. Quando nós orientamos ou destacamos o que Kardec disse, não é para refutar a priori médium algum, ou espírito que seja. É para analisar. E eu vou citar eu nem coloquei ontem aqui, uma inconsistência que está no texto, para quem teve o acesso, né, ou quem terá o acesso ao texto integral, é colocado um exemplo de uma inconsistência doutrinária, para a gente levar isso a cabo, para exemplificar. Qual é a inconsistência doutrinária que está presente aqui no texto, que foi colocado? É a aceitação do rustanguismo, né? Mas não é só o rustanguismo que existe, porque o rustanguismo é quase chutar cachorro morto, como se diz por aí, para muita gente. Não, mas isso daí já tem uma literatura farta, né, refutando o rustanguismo. Na lógica, é claro, completamente irracional você assumir algum tipo de como premissa de que Jesus tinha um corpo fluídico, ele estava enganando todo mundo, ele não teve um corpo carnal como o nosso, ele fingiu que se amamentava de Maria, que há retrogradação do espírito e outras coisas previstas na obra Os Quatro Evangelhos. Isso eu trago aqui no texto como um exemplo de inconsistência. Não quer dizer que esse exemplo de inconsistência se resuma a algo que a maioria aqui conhece o problema disso. O Herculano Pires tem um artigo que ele publicou, inclusive no jornal, no boletim da USE, eu esqueci a data exata, mas depois eu posso passar para quem quiser, onde depois do fenômeno Chico Xavier, ele pergunta se nós teríamos uma nova doutrina, o luizismo. Ele falou do luizismo para André Luiz. Está escrito isso no nosso boletim, Orlando, não sei se ele vai lembrar do número, mas nós temos isso. O que o Herculano Pires estava fazendo? Ele desrespeitou Chico Xavier? Não. Ele desrespeitou a obra de André Luiz? Não.
O que ele estava criticando? O apego emocional e quase cego que algumas pessoas estavam dedicando a aceitar todas as informações sem passar pela análise crítica. Essa insistência que nós temos no movimento espírita de achar que o que é importante é você se sentir bem e não vivenciar isso de maneira plena, mas com a fé raciocinada, porque acha que tudo que é importante, que faz com que a pessoa se sinta bem, que ela conheça o espiritismo é válido, cada um tem o seu caminho, como disse o Jader aqui nas ciências humanas. Só que o caminho não justifica reproduzir o que nós achamos válido para outras situações. Então, quanto tempo eu tenho? 1 minuto? 3. A grande proposta que nós temos em trazer a questão da coerência doutrinária é apontar mesmo aquilo que mais incomoda, porque é isso que mais está gerando posições antagônicas no movimento espírita. A pessoa se apega à sua bolha, ao seu mundinho, onde ele troca com pessoas que pensam iguais e se reconforta com isso, mas não consegue dialogar francamente e racionalmente sobre isso, porque vira pessoal. A pessoa não admite que se questione o ídolo que ela carrega. Esse é um ponto-chave para entender coerência doutrinária. E para fechar, dentro da minha fala aqui, eu destaco qual é o caminho que Kardec colocou em termos de unidade doutrinária. Ele colocava a razão. Só que para a gente fazer isso, e até vale depois um questionamento, a razão pura, eu não estou falando do livro do Kant, tá? Mas a razão pura, como elemento para julgar o que é certo e o que é errado, eu finalizo com uma observação. Eu vou me permitir pegar o livro, esse aqui é do Jader, tá? Eu vou pegar o livro do Jader para minha cola aqui, porque senão eu não vou lembrar a data exata. Mas nessa inconsistência que eu comentei, vejam como é interessante. O tradutor da obra A Gênese para o Brasil, que foi o Guilhom Ribeiro, um deles, né? Quando ele traduziu e estava lá com todas as letras, Jesus não teve um corpo fluídico, ele colocou uma nota, na verdade foi a editora, colocou uma nota nessa edição, onde ela diz o seguinte: diante das comunicações e dos fenômenos surgidos após a partida de Kardec, concluiu-se que não houve realmente vão simulacro. Kardec e os espíritos estão dizendo, se Jesus tivesse um corpo fluídico, ele estaria enganando, seria um simulacro. Aí a editora põe uma nota falando que novas coisas aconteceram e que justificaria aquela frase, né, encontrada no autor dos 4 evangelhos, de que Jesus teve um corpo fluídico. Então veja como está arraigado na cultura ainda, né, brasileira em particular, em algumas instituições, essa questão de defender seus pontos de vista de maneira quase que irracional. Não tem como argumentar a proposta de Jesus corpo fluídico diante de tantas evidências e diálogos que nós já tivemos, né, com autores já desmascarando isso, porque é irracional em termos de premissa. Não dá para aceitar. Ou você aceita premissas para todo mundo e não pontualmente para esse vale e para aquele não vale. Isso não é premissa espírita racional. Tá? Então eu finalizo aqui a minha colocação dizendo que a proposta da leitura que nós temos não é, de novo, ofender ninguém, não é levar isso para o lado pessoal, mas é para despertar a fé raciocinada. E se alguém não tem coragem de enfrentar isso racionalmente, desculpa, mas a doutrina espírita é para se pensar e não para se aceitar a fé cega, que é aquilo que a gente combate e rompe nos modelos tradicionais. Obrigado. Obrigado, Marco.